Amém. A minha irmã Virgínia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Invocamos o teu nome, Senhor, porque nossa fé está completamente posta em ti. Ó Senhor Jesus, nessa noite nos humilhamos diante de ti. Queremos nos esvaziar totalmente, Senhor, para ouvir apenas o teu falar. Senhor Jesus, unge agora a irmã Ellen, Senhor. Unge a sua boca, Pai, para que ela seja usada por ti, da maneira que lhe aprouver. Prepara também os nossos ouvidos e os nossos corações. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, dedicamos essa noite a ti, consagramos nossa vida a ti, consagramos as nossas casas, consagramos esse tempo que agora estamos aqui, reunidas, juntas, e te pedimos que derrame a sua bênção sobre cada uma de nós. Te louvamos, te bendizemos, te amamos. Estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus, né? Hoje nós estamos encerrando o nosso quarto período aqui, né, da reunião das amigas e irmãs. É uma reunião que surgiu durante a pandemia, onde toda semana uma irmã se prepara ali na palavra e traz um compartilhar para nós. E as irmãs têm sido treinadas assim e têm trazido coisas preciosíssimas. E sempre que a gente encerra um período, a gente traz um convidado especial. E a nossa convidada de hoje é a Ellen Gama. Eu vou ler aqui a minha cola para fazer a apresentação dela, né? Senhor Jesus. A Ellen Gama, ela é especialista e mestre em desenvolvimento humano e organizacional de alta performance, que trocou a carreira de profissional pela carreira cristã e pelo serviço ao corpo em tempo integral. Na reta final do curso de Psicologia e Bagagem em Assistência Social e Psicoemocional a Comunidades Cristãs, Ellen tem laborado na palavra para colaborar com os cristãos que buscam respostas para seus conflitos interiores. E hoje ela vai ser muito usada pelo Senhor para trazer uma palavra maravilhosa para nós. E o tema da palavra de hoje é: da consagração, o amor é o motivo. Ellen, que o Senhor te use muito e que você possa nos abençoar com a palavra de hoje. Amém. Amém, amadas. Boa noite, soldadas de Jesus. Jesus as abençoe muitíssimo. Eu agradeço muito pelo convite das irmãs. A alegria é minha em partilhar desse momento com todas vocês. A Simone tinha me adiantado que esse é um grupo de irmãs que tem se reunido semanalmente, né, para se dedicar ao estudo, desfrute da palavra, e esse é um propósito glorioso. O meu rogo é que essa fome e essa sede de Deus aumente cada dia mais, e recebam. Esse é um falar, é uma bênção, né, em nome da igreja, que eu estou proferindo para cada uma de vocês que estão aqui assistindo, para mim e para cada irmã, cada filha de Deus espalhada por esse mundo. O meu rogo é que a fome e a sede de Deus aumente cada dia mais. E que ele possa abrir os tesouros ocultos da sua palavra, ou seja, se mostrar ele mesmo, porque ele é a palavra, e ele possa dispensar dele mesmo a todo o coração disposto e sedento por ele. Diante das informações que a Simone me passou, eu tive buscando no Senhor o que ele tinha no coração para compartilhar nessa noite. E ao longo desse período, ele foi depositando um encargo concernente à consagração. Eu confesso às irmãs que hoje, em certo momento, enquanto minha filha e eu compartilhávamos algumas porções, e especialmente alguns testemunhos acerca de consagração, eu chorei muito. Naquele momento, eu confessava a ela que eu via pouco sentido nas palavras que eu tinha para dizer para as irmãs nessa noite. Não porque essas palavras não tenham valor, muito pelo contrário, mas porque me pareceu serem muitas palavras para convencer a mim ou para convencer a vocês de algo que é tão simples,
tão arrebatador e que dispensa o uso de palavras na vida de tantos irmãos e irmãs que se consagram sem limites e sem reservas, consagram as suas vidas, consagram tudo que diz respeito a elas, ao único por quem vale a pena existir. Então, diante daquilo, eu chorei porque eu me via. Então, hoje eu venho compartilhar com as irmãs, primeiro, a confissão de que eu não sou digna desse Senhor. E nem sou digna do amor dele. E eu jamais vou ser. Mas constatar a minha indignidade não me faz menos encorajada a almejar, a buscar nele a concretização de uma vida plena de consagração e devoção a ele. Na verdade, constatar a minha indignidade me causa um desespero que me mantém aos pés dele, na esperança de que ele mesmo, que é quem opera tanto o querer quanto o realizar, ele venha concretizar o feito de que, em nossas vidas, ele possa encontrar um lugar de gozo e de descanso, hoje e eternamente. Que Cristo mesmo jamais permita que eu, ou que qualquer uma de vocês, deixe de crer que a obra que ele começou, ele mesmo vai completar até aquele dia. Então, as irmãs bem conhecem, quero compartilhar aqui um testemunho de consagração, e as irmãs conhecem bem a história dos morávios, né? No século XVIII, o conde Nicolau von Zinzendorf, ele havia tido um encontro genuíno com Cristo. Esse homem viveu na Alemanha desse século XVIII e ele tinha tido esse relacionamento, esse encontro arrebatador com o Senhor. E ele passou a se dedicar ao labor cristão e nisso ele abrigou na sua propriedade lá na Alemanha um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas àquela altura na Morávia, porque por serem adeptas da doutrina pregada por Jan Hus, que foi um dos reformadores. Esse grupo de imigrantes deu origem aos conhecidos Irmãos Morávios. 5 anos depois, ocorreu um significativo avivamento, transformando definitivamente a vida dos morávios. Eles conduziram uma vigília de oração ininterrupta durante 100 anos. Então, você imagina um grupo orando durante 100 anos, passando de pai para filho, de mãe para filha, do avô para o neto, hora a hora do dia durante 100 anos. A certa altura, o conde Zinzendorf, ele se encontrou com cristãos nativos da Groenlândia e da Índia, e ele ficou chocado com o apelo dos irmãos, a necessidade que esses irmãos tinham da sã palavra, o desejo ardente. Então, o conde vai, compartilha esse apelo com os morávios, que são aqueles residentes ali, né, do seu castelo, da sua casa, e esses morávios abraçam o encargo pela pregação do evangelho, de levar esse evangelho para aqueles povos. Então, daí começou um despertamento da Igreja Morávia para as missões transculturais. A história conta que nessa época havia uma ilha no leste da Índia, onde cerca de 3.000 africanos trabalhavam como escravos e que eles jamais haviam ouvido falar de Cristo, sobre Cristo e sobre a mensagem da cruz. O dono da ilha era um britânico ateu. Então, ao ouvir, quando os morávios ouviram sobre essa ilha, o coração de 2 jovens, se encheu de compaixão por esses escravos que poderiam viver o resto das suas vidas sem jamais ouvir falar sobre o amor de Deus e sobre o fato de que uma pessoa já havia morrido para que eles fossem livres interiormente, apesar das algemas exteriores. Então, o que fizeram esses jovens? Eles contataram o dono da ilha para que eles pudessem ir para lá como missionários. Evidentemente, o homem se opôs e negou, afirmando que nenhum pregador chegaria à ilha para falar sobre essa coisa sem sentido, segundo ele. Então, os jovens desistiram porque haviam feito tudo o que podiam, né? Não, errado. Porque na consagração, o amor é o motivo. E ele jamais morre. O amor jamais morre, é o que diz a palavra.
A negativa do dono foi para esses jovens a razão pela qual eles tomaram a decisão mais difícil da vida deles. Eles se venderam para o britânico dono de escravos. Eles se venderam para ele como escravos. Por quê? Porque eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto da vida, pelo resto dos seus dias numa ilha, como escravos. Mas eles não poderiam suportar a ideia de que tantas almas morreriam sem salvação. E foi justo o valor da venda das suas próprias vidas que pagou a viagem dos dois até a ilha, uma viagem de navio. As pessoas perguntavam para eles qual era a razão deles estarem tomando aquela atitude. E até tentavam dissuadi-los, né? Explicando que eles nunca mais veriam a família, nunca mais veriam os amigos e que seriam escravos para o resto da vida. Os dois jovens eles estavam resolutos. E após se despedirem de todos, já embarcados no navio que os levaria até a ilha, os dois jovens se voltam para aqueles que estão ali na praia para dar o último adeus. Eles levantam as mãos e declaram: nós vamos, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Um outro morável, ao ouvir que o povo esquimó estava na mesma condição daqueles escravos, tomado por um encargo interior, ele se dispõe a ir para a Groenlândia sozinho, sem sustento e sem possibilidade de voltar para casa. A única solicitação que ele fez, ele se dirigiu ao conde Zinzendorf e pediu um par de sapatos usados, porque ele não tinha sapatos. E seria difícil, né, viajar de tal forma. Na manhã seguinte, ao chegar à casa daquele cristão com um par de sapatos usados, Zinzendorf não o encontra. Ele havia deixado um bilhete dizendo: saí de casa descalço antes do sol nascer. Não pude suportar a ideia de que os esquimós vivessem mais um minuto sem conhecer a Cristo. Irmãs, ao contemplar a vida desses e de tantos outros irmãos que ao longo da história da fé cristã se consagraram a Deus, eu me lembro de um provérbio chinês que diz que uma longa caminhada começa com um simples passo. Para que os jovens moravianos chegassem a tal nível de consagração, definitivamente foram necessários passos anteriores. Porque a nossa jornada com o Senhor não se inicia pela entrega dos nossos corpos para serem queimados em fogueiras ou devorados por feras, como ocorreu com tantos mártires da igreja primitiva. E também não se inicia fazendo coisas grandiosas para Deus, mas começa de pequenas práticas que são realizadas por meio dele, porque nós não somos capazes de fazer nada para Deus. E isso não está relacionado a obras, mas está relacionado a uma entrega individual, para que primeiro ocorra uma obra em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz lá em Romanos 12:1. Essa entrega pessoal que o Senhor quer de nós me faz lembrar dos versículos 6 a 8 do capítulo 1 de Malaquias. Nós podemos ler, quem tiver a Bíblia, quem puder também colocar aí no chat. Malaquias, na nossa versão, 1, do verso 6 a 8, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Esse trecho mostra o quanto a nossa geração, a qual nós também estamos incluídas, cada uma de nós,
em sua devida proporção, como nós nos assemelhamos à geração do profeta Malaquias. Uma geração que não somente servia a Deus de forma inadequada, mas que era capaz de oferecer sobras como sacrifício a ele. Ali, os animais defeituosos, os feridos, os aleijados, os doentes, os dilacerados por feras eram destinados a Deus. E essa conduta revelava algo acerca do que aquela geração pensava sobre consagração e sobre culto a Deus, que para Deus qualquer coisa serve. De um lado, nós nos assemelhamos com essa geração no que diz respeito aos pensamentos e às motivações que nós nos nutrimos, até mesmo de forma inconsciente. Nós pensamos que o que nós fazemos, que os ritos que nós observamos nas reuniões ou no nosso viver diário já estão em boa medida. E até chegamos a considerar que, ao abandonar certas práticas em nome do Senhor, nós estamos fazendo um favor para Ele. Mas o culto a Deus e a nossa separação do mundo não é uma cortesia, nem um favor que nós prestamos a Deus. De outro lado, nós nos assemelhamos aos animais do sacrifício, porque somos defeituosas, cegas, doentes, feridas, porque o que de fato nós temos apresentado no altar de Deus como sacrifício pessoal é um corpo dilacerado. Com os lábios nós louvamos a Deus, mas com esses mesmos lábios nós proferimos palavras contra a imagem e contra o moral dos nossos irmãos e irmãs. Nós levamos o nosso corpo para a pregação do Evangelho, mas nós levamos esse mesmo corpo para lugares inadequados ou para a prática de pecados grosseiros, entre muitas outras condutas malignas que nos tornam cerimonialmente impuras diante de Deus. Então, eu penso que nós precisamos compreender o que é consagração. Claro que aqui nós não vamos ter tempo de fazer um aprofundamento, e esse tema da consagração nós vamos passar a vida estudando e nós ainda vamos estar muito longe mesmo. Só olhando, raspando na superfície, olhando como pelo horizonte. Mas eu recomendo às irmãs que tenham esse desejo genuíno, que busquem se aprofundar no assunto. O livro de Malaquias é um livro que fala muito sobre consagração do aspecto negativo, ou seja, as coisas que nós não deveríamos estar fazendo, como que é que nós deveríamos estar atuando. E o livro de Hebreus é um livro muito profundo, porque fala exatamente de consagração. Então, falando de modo estrito, a consagração não é uma ação de baixo para cima, ou seja, uma ação nossa para com Deus. Ela é assim por consequência, mas a consagração é uma reação ao entendimento espiritual. É uma reação à revelação espiritual do que Deus é, do que Deus fez por nós através do seu Filho. Então, a consagração é uma reação ao amor de Deus. Quando nós vemos quem Deus é, o que Ele fez, e nós sentimos o amor dele, diante disso não nos resta outra atitude, não existe outra possibilidade a não ser nos entregarmos a Ele. Vamos ler lá em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20. Diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O mesmo é dito em Romanos 12:1, que nós citamos. Nós éramos depravadas, agora nós somos filhas chamadas à glória. Por isso, nós precisamos passar por um processo de santificação. Paulo explica como que é esse processo de santificação, fazendo um pano de fundo com o Velho Testamento, com as ofertas, o imolar dos animais, que era feito sacrifício, né, no Velho Testamento. Nesse altar eram colocados os animais amarrados para serem imolados. Depois, o sangue era derramado e o sacerdote levantava sua adaga para fazer o trabalho de dissecar, conforme o tipo de sacrifício que fosse exposto ali, porque havia diferentes tipos de realizar esse rito, uma vez que poderia ser
sacrifício por holocausto, oferta pacífica, oferta pelo pecado e outros. Então, o sacerdote fazia um trabalho diferente em cada um desses animais, mas ele sempre abriria o animal ao meio. Isso significa que quando nós apresentamos os nossos corpos a Deus em consagração, o primeiro ato da consagração vai ser a morte, porque tudo que há em nós, naturalmente, não é útil para Deus. Em princípio, o Senhor deve levar cada item natural nosso à morte, para que então ele possa recuperar esses itens em ressurreição. Por vezes, nós temos habilidades naturais que ingênua e erroneamente nós pensamos que o Senhor vai usar para a edificação da igreja. Na nossa avaliação orgulhosa, nós consideramos que quando o Senhor nos salvou, ele adquiriu uma pedra supimpa de grande valor. E com esse pensamento, nós atrapalhamos o trabalhar do Senhor em nós. Todas as nossas habilidades são naturais, misturadas com carne, com conceitos mundanos inadequados. Assim, o que é que o Senhor faz? Morte. Então, depois que ele mata, ele pode, pelo Espírito, recuperar em ressurreição. O segundo ato é o esfolamento. O Senhor precisa nos abrir e tirar a pele, assim como o sacerdote fazia com os animais. Isso significa que ele quer conhecer conosco, porque ele já conhece todas as coisas, mas agora ele quer conhecer conosco quem nós somos e o que nós temos em nosso interior. Ele é onisciente, ele é aquele que diante do qual as trevas não prevalecem. Logo, ele não precisa conhecer nada porque nada está oculto para ele. Somos nós quem precisamos conhecer com Deus o que ele já conhece de nós. É por isso que depois de matar, o Senhor precisa nos abrir. E é um segredo na jornada com o Senhor, nós aprendermos a compartilhar o nosso coração com ele e pedir que ele nos revele o que está oculto em nós, para que na luz dele nós possamos confessar os vermes que nós vamos vendo, para que então ele mesmo extermine esses vermes. Irmãs, vejam bem, na consagração a Deus, ele nunca vai pedir que sejamos nós as que vão dar um fim nos vermes da nossa alma. Ele nunca vai nos pedir isso, porque ele sabe que esses vermes são mais fortes que nós. Sabe o que é que ele pede? Que cada uma de nós declare o que está escondido. O Senhor lança luz sobre as nossas vidas, ele expõe o nosso coração, ele expõe as nossas motivações, coisas que nós nem sequer conhecemos, nós nem sequer imaginamos que existe dentro de nós, e que por isso, porque muitas vezes nós não sabemos, nós não confessamos para ele. Mas a partir do momento em que ele lança a luz, nós precisamos declarar todos esses vermes que nós temos visto. Se você tem um jardim bonito na sua casa, lá no jardim estão as pedras. E debaixo de todas essas pedras tem os vermes, porque os vermes amam as trevas e a umidade. Ele ama o subterrâneo. Os vermes que estão na nossa alma agem de igual modo. Eles ficam debaixo, alocados no mais escuro, no mais subterrâneo. Então, o que o Senhor pede de nós? Ele pede que nós levantemos a pedra e que nós deixemos que a luz penetre e extermine cada um desses vermes. O segredo espiritual é aprender a se achar na graça. Acheguemo-nos, pois, confiadamente, junto ao trono da graça. Não é assim? Então, o Senhor quer que a gente se achegue ao trono da graça e compartilhe com Ele as nossas mazelas. Na medida em que a luz dele vai expondo o nosso coração, nós não podemos fechar os nossos olhos para quem nós somos, para os pecados que cometemos, para o ódio que nós temos das pessoas, o rancor, porque sim, nós temos tudo isso dentro de nós. Desejos inadequados. Ele lança luz para que a gente possa confessar. Ele expõe tudo isso não para nossa vergonha, menos ainda para o nosso juízo. Ele expõe por amor a nós, porque esse é o único movimento que vai desencadear o processo da nossa cura e da nossa plena libertação e salvação. Então, ele pede para que nós apresentemos a ele o nosso corpo, nos apresentemos a ele, porque então ele vai nos amarrar, ele vai dar golpes em nós e depois ele vai tomar a adaga afiada da palavra. Lá, é o que diz em Hebreus 4:12.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O termo que melhor traduz a palavra espada aqui desse versículo é adaga. Essa palavra do grego tem o mesmo significado da palavra em hebraico usada no livro de Levítico e se refere à faca do sacrifício do sacerdote. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer adaga do sacrifício. A adaga era o instrumento que o sacerdote usava para preparar o animal para o sacrifício. E é a adaga da palavra que nos prepara como sacrifício para Deus. Então, o Senhor toma sua adaga, que é a palavra, espiritualmente falando, e que tem corte suficiente para penetrar em nós e fazer o trabalho que ele, por boca de Paulo, nos convida para que nós nos apresentemos em Romanos 12:1. Quando ele fala apresentar os nossos corpos, é isso. Deixar que a palavra venha e faça essa divisão entre aquilo que é nosso e aquilo que é entre aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. E essa faca tem 2 gumes por uma razão, para nos levantar, para o nosso levantamento e para a nossa ruína. Quando o Senhor Jesus foi colocado nos braços de Simeão, ainda bebezinho, Simeão disse que aquele menino, que é a palavra encarnada, que é o verbo feito carne, que é a palavra viva, porque essa palavra escrita aqui, que nós lemos, ela é reflexo do que o Senhor Jesus é. Então, Simeão diz, minhas palavras, o Senhor diz, minhas palavras são espírito e vida, não é assim? E Simeão disse, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, diz lá em Lucas 2:34. Então, levantamento e ruína, 2 gumes. O que isso significa? Quando a palavra escrita de Deus, que é a palavra viva de Deus, que é o verbo, que é o Senhor Jesus, a palavra eterna, quando essa palavra penetra em nós, ela vai fazer um trabalho duplo, levantamento e ruína. Sabe como o livro de Efésios traduz esse aspecto? Vamos ler lá, Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim, ó, Efésios 4, 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a mesma palavra que Deus fala tão graciosamente conosco pelo Espírito e que penetra em nós, faz um trabalho duplo. Ela nos despe e nos veste. Por isso a faca tem 2 gumes. Quando nós apresentamos os nossos corpos, ainda há muito em nós que precisa ser arruinado, até restar somente as cinzas. E ainda há muito em nós que precisa ser levantado. Em outras palavras, há muito de Cristo mesmo que precisa ser edificado em nós. Cristo precisa ser levantado em nós. Então, para levantamento, Cristo vai ser levantado. Mas como? Quando nós formos abatidas, quando o nosso velho homem for arruinado, o velho homem despido e o novo homem revestido. Efésios 4, do 20 ao 21, Deus também entra com a sua espada. Vamos lá, Efésios 4, do 20 ao 21, 2 versículos antes. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Como nós aprendemos a Cristo? Na verdade, o texto original não tem o artigo a. É simplesmente, aprendestes Cristo. Entende? Sem o artigo a. Porque quando você ouve um professor, você aprende dele. Mas você leva a sua matéria para casa, o professor vai para a casa dele e você vai estudar aquilo. Mas quando nós aprendemos Cristo, nós levamos Cristo conosco, porque suas palavras são Ele mesmo. Então, nós aprendemos Cristo. Por isso, Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E João 15,17, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Quando as palavras dele permanecem em nós, ele mesmo em nós permanece.
É por isso que o diabo odeia a Bíblia e tudo que ele quer é ver esse livro fechado e engavetado. Ele conseguiu isso por 1000 anos, numa era que foi considerada das trevas, da obscuridade. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o Salmo 119, 105. Quando nós apresentamos os nossos corpos, o Senhor entra com a adaga. Por quê? Porque nós podemos estar aprendendo de Cristo e não estamos aprendendo Cristo. Nós somente aprendemos Cristo quando a palavra, quando Ele mesmo nos despe do velho homem e nos veste do novo homem que é Ele mesmo. Nós precisamos aprender Cristo. E é o poder constrangedor do amor, o combustível, para que nós, as filhas de Deus, vivamos para aquele que por elas morreu, cada uma de nós morreu e ressuscitou. Se nós queremos aprender Cristo, viver para esse Cristo, nos consagrarmos a Ele, nós precisamos tocar no amor de Deus. Esse amor precisamos tocar, nós precisamos tocar nesse amor. O vocábulo constrangido, essa palavra constrangido, do original grego, significa pressionado por todos os lados. Então, o significado de ser constrangida pelo amor de Deus significa que o amor, que é o próprio Deus, nos prendeu e nós não conseguimos mais fugir. Você pode tentar para um lado, para o outro, mas não dá. Esse amor te aperta, te constrange. Portanto, o amor é a corda com a qual o Senhor nos amarra para o ato do sacrifício, né? O animal é amarrado, ele leva golpes, então ele é imolado, morto, depois ele é aberto, esfolado, para que o sacrifício suba, depois, né, queimado, suba como um aroma agradável a Deus. O amor é essa corda que vai nos amarrar. Nós vamos estar ali, ó, sem amarras de verdade, sem cordas de verdade, mas nós, por causa do amor, vamos nos dispor a esse sacrifício ao Senhor. Ninguém pode se consagrar ao Senhor sem primeiro tocar no amor dele. É somente quando uma filha de Deus é tocada pelo amor de Deus e toca nesse amor, que então testemunhos, tais como os dos jovens moráveis ou de tantos outros mártires, é possível. Porque quando nós tocamos o amor, o que disso decorre é a consagração. Em Malaquias, no capítulo 1, vamos ler juntas. Malaquias 1, no versículo 2, só a parte A do versículo diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olha só, o Senhor está falando assim para o povo: eu vos tenho amado. Eu tenho amado vocês dia após dia. Mas vocês olham para mim e fazem, como é que é? Eu não vi, não estou vendo esse amor todo que você está dizendo. No que você tem amado? Esse trecho revela a dúvida daquela geração quanto ao amor de Deus. E por que é que eles tinham dúvidas? Porque a linguagem de amor deles não correspondia ao significado do amor de Deus. Não correspondia ao significado de amor revelado nas Escrituras. Aquele povo que bem nos representa só entendia a linguagem de amor que correspondesse à satisfação dos seus prazeres, seus próprios prazeres. Eles não conheciam a Deus. O que eles conheciam era um ídolo que eles elaboraram nas suas próprias mentes e que deveria lhes servir, lhes satisfazer os desejos. Sendo assim, é justificável que eles questionem a Deus quanto ao seu amor. Porque se eu crio um Deus, ao invés de conhecer esse Deus, logo quando esse Deus que eu criei, que deve agir exatamente do jeito que eu espero, quando ele age contrariamente às minhas expectativas idólatras, eu vou me satisfazer com ele. E as dúvidas quanto ao amor desse Deus para comigo vão ser irremediáveis. É por isso que a convicção que eu tenho do amor de Deus por mim e de que em todas as suas manifestações em minha vida, sejam elas agradáveis ou não, elas devem ser para mim, essa convicção do amor de Deus deve ser para mim uma prova irrefutável de que ele se importa, de que essa convicção deve ser essa certeza de que Deus me ama
e que tudo que ele faz na minha vida, seja bom ou ruim aos meus olhos, é prova do seu amor. Quando essa certeza está assentada no meu coração, essa convicção se torna uma demonstração da minha fé nele e da minha fé na palavra dele. Porque se eu não creio no amor de Deus, independente daquilo que me ocorre, então as coisas vêm, Deus me ama, tá tudo legal, Deus me ama. Tá, uma coisa deu errado, um filho me encrespou, uma morte ocorreu, uma doença veio aí, não tem dinheiro. Não, Deus não me ama. Então, se é assim, se o nosso amor é baseado nisso, certamente nós aborrecemos a ele. E isso, essa nossa incredulidade no amor de Deus, revela o nosso coração perverso. Porque na Bíblia fala que a incredulidade, ela é gerada num coração perverso. Um irmão do passado, certa vez, fez uma analogia interessante, que pode nos ajudar a compreender melhor o papel da fé aqui. Ele diz que na jornada espiritual caminham sobre um muro estreito 3 pessoas. A primeira se chama fato, a segunda se chama fé e a terceira se chama experiência. Enquanto a pessoa do meio, que é a fé, está olhando para o fato, que é a primeira pessoa que está à frente dela, enquanto a fé olha para o fato, ela caminha bem sobre o muro estreito. Mas quando a fé se volta para trás e ela olha para a experiência, então ela se desequilibra e cai do muro. Quem é o fato? Cristo e a sua obra na cruz. É o fato para o qual nós devemos estar olhando. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, diz Hebreus 12:2. Amadas, uma pessoa não se consagra porque ela escolheu a Deus. Eu vou me consagrar porque eu escolhi a Deus. Antes ela se consagra, porque o amor de Deus a constrange. E a consequência desse constrangimento de amor é a consagração, que só pode ser real através da convicção de fé. E no que implica a consagração, né? A consagração vai implicar numa separação. Uma vez que nós formos constrangidas pelo amor de Deus, só há um caminho para nós: separação de todas as coisas que não são Cristo. Tudo que nós vemos, toda a luz que o Senhor manda e que nós entendemos que não é Cristo, nós devemos usar a graça como força, como motivação, como encorajamento para nós nos afastarmos daquilo. Quando o Senhor nos libertou do império das trevas, não foi apenas de algo que nós fomos libertas, mas nós fomos libertas para algo. O Senhor nos libertou da escravidão, nos libertou da morte, para sermos cativas do amor dele. Então, o Senhor nos libertou de e para, não somente de. Por quê? Porque se a gente só pensa que a gente foi liberto da morte, a gente acha que a gente está livre. E o nosso conceito de liberdade é muito raso. Nós pensamos em liberdade como um meio para satisfazer os nossos desejos. Eu não sou mais escrava do diabo, então eu faço da minha vida o que eu quero. Nada disso. Eu não sou mais escrava do diabo? Certíssimo. Mas eu sou propriedade de Cristo. Eu sou cativa do amor dele. E eu não tenho o direito de fazer o que eu quero e como eu quero. É por isso que existe uma diferença clara entre as mulheres que se consagram ao Senhor e aquelas que não se consagram. Porque o próprio Deus vai fazer uma separação entre essas duas classes de mulheres e vai ficar visível aos olhos de todos. Vamos lá em Malaquias 3, do 17 ao 18, fala sobre essa separação. Malaquias 3, 17 ao 18, diz assim, ó. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora falando, vamos colocar aqui o 18 para as mulheres. Então vereis outra vez a diferença entre a justa e a perversa, entre a que serve a Deus e a que não serve. O Senhor faz separação nossa.
E nós devemos amar essa separação, por mais difícil que pareça. Porque ele tem dado graça para que nós possamos nos separar do falar malicioso, do olhar altivo, de um coração duro e perverso, incrédulo, de coisas que não satisfazem a ele. E isso não é espiritualizar, querer ser espiritual demais. Aliás, eu queria fazer um parênteses, que não estava aqui preparado para falar para as irmãs, mas eu acho muito importante falar para o máximo de irmãs possível. Sabe quando a gente falou outrora, porque eu creio que nós não falamos mais pela fé, falamos outrora que eu não vou espiritualizar essas coisas, a pessoa fala espiritualizando. Isso é um falar de uma mulher que não conhece a Deus, porque nós somos também um ser espiritual. E nós só temos esse tipo de falar porque nós não compreendemos as coisas de Deus. Nós não temos intimidade com Deus e com a sua palavra. Então, quando alguém fala alguma coisa que é elevado demais, ao invés da gente pedir ao Senhor, Senhor, deixa eu chegar aqui nesse lugar onde essa irmã está falando, para eu também gozar disso. Sabe o que a gente faz? A gente se esconde debaixo da pedra, igual os vermes que gostam do subterrâneo. Está espiritualizando demais. Essa é uma maneira de dizer que eu não estou preparada e nem quero ser separada. Quando uma coisa foi elevada demais, não diga que a irmã ou o irmão está espiritualizando. Olhe para você, olhe para o Senhor e diga, Senhor, me dá tal graça de que um dia eu possa tocar nessa realidade. Por quê? Porque nós precisamos nos consagrar, porque essa consagração vai gerar um resultado, irmãos. E esse resultado, vários, eu vou falar 2 só, porque nós estamos finalizando, é cooperarmos com o propósito do Pai. Em Isaías, no versículo 46, o versículo 16, a parte A, as irmãs podem anotar e depois podem ler, ou pode já acompanhar aí, diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O Senhor está dizendo, eis, Simone, nas palmas da minha mão eu te gravei. Dinha, Virgínia, Maria, tantas irmãs que estão aí, eu te gravei. Isso quer dizer, as mãos falam de fazer. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, quando eu olho para a terra e vou fazer algo na terra, vou fazer algo na sua vida, vou fazer algo na igreja, na hora que eu olho a minha mão, eu vejo o seu nome. E isso significa que sempre que o Senhor for fazer algo na terra, nas nossas vidas, na igreja, Ele vai contar comigo e com você. Ele vai ler o seu nome e ele vai ver, essa tem se consagrado a mim. Ela está escrita aqui nas minhas palmas, nas palmas da minha mão. E é por meio dela que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque o Senhor não age, Ele nunca, jamais vai agir sozinho. Ele sempre conta com a cooperação do homem. Ele sempre conta com a nossa cooperação. Homem no sentido, homem geral. Ele conta com a cooperação do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do jovem, porque não há diferença nem distinção entre nenhum de nós. O Senhor conta com cada um de nós. Ele quer operar os seus desígnios e os seus prodígios por meio de nós. O Senhor quer nos usar, irmãos. Mas nós precisamos nos consagrar a Ele em favor das necessidades dEle, para que quando Ele vier fazer, Ele não olhe para a mão dele e fale, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém aqui. Ninguém que está disposto a se consagrar a mim, ninguém que está disposto a largar a sua vontade, ninguém que está disposto a sofrer o dano, ninguém que está disposto a ouvir que a pessoa está falando mal dela e ela engolir aquilo e entregar nas minhas mãos. Eu não tenho ninguém que vá e que vá cooperar comigo e fazer. Mas a partir do momento que nós começamos a nos consagrar, então o Senhor vai ler os nossos nomes na mão dele. O outro resultado da consagração é a edificação da igreja. Malaquias 3,16 diz assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja, os que temiam a Deus, nós que aqui estamos, as que tememos a Deus, nós falamos umas às outras. Sabe o que é isso? Isso é apacentamento, isso é encorajamento. Essa é uma atitude daquelas que são chamadas segundo o coração de Deus. Quando nós nos consagramos a Deus, nós vamos desejar genuinamente encorajar umas às outras,
inclusive aquelas que nos ofendem, inclusive aquelas que se levantam contra nós, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Mas contra os principados e potestades. Então, nós encorajamos uma, nós encorajamos 10, nós encorajamos tantas quantas, nós encorajamos primeiros da nossa casa. Lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 17 ou 18, as escrituras vão narrar que Davi matou Golias, e isso encorajou os homens de Israel, que até então estavam ali amedrontados, fugindo daquele gigante, né? Eles não sabiam mais o que fazer. Mas quando Davi mata Golias, esses homens tomam coragem, se enchem de coragem, e os homens de Israel e de Judá se levantam e eles perseguem os filisteus até matarem e despojarem tudo que os filisteus tinham. Essa deve ser a nossa conduta diante do Senhor para com os nossos irmãos. Quando nós nos consagramos, quando nós falamos do Senhor, quando nós vivemos Cristo em realidade, na luz que nós temos alcançado dele, então isso encoraja os demais irmãos e irmãs que convivem conosco, isso encoraja a nossa família a se levantar e despojar esse mundo e arrancar das mãos de Satanás aqueles que ele está levando para o lago de fogo. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nosso viver, o Cristo que está dentro de nós alcança as pessoas ao nosso redor. Os da nossa casa, mesmo que eles estejam fraquejando, eles não desistem, eles perseveram, porque eles veem Cristo na nossa vida. Os que convivem mais de perto conosco veem Cristo em nossa vida. E aí elas se sentem encorajadas a viver Cristo também. E as pessoas vão vendo Cristo em nós e elas vão sendo salvas. E nós vamos despojando Satanás. Nós matamos um Golias, mas então aqueles que estão olhando para nós se levantam e vão despojar todo o império das trevas, arrancando as pessoas que estão sofrendo e estão sendo tragadas pelo inimigo. Então, minhas irmãs, eu queria deixar aqui um encorajamento para as irmãs, o meu encorajamento dessa noite. Levantem-se, levantem-se. Houve uma mulher, Maria, eu gosto muito de Maria, tanto a Maria, mãe de Jesus, quanto Maria de Betânia. Então, Maria, ela aparece nos 3 evangelhos, eu não vou saber se está exatamente, mas eu creio que é João, Marcos e Lucas. Mas todas as vezes que ela aparece, ela está aos pés do Senhor. Ela está aos pés do Senhor para ouvir o Senhor, ela está aos pés do Senhor para chorar, ela está aos pés do Senhor para beijar os pés do Senhor, ela se consagrou ao Senhor, ela verteu aquele vaso que ela tinha, um nardo puríssimo, e o Senhor disse que isso ia ser contado sempre para a memória dela. Maria deixou um legado. Até hoje nós falamos dela. Eu acabei de dizer que eu gosto muito dela, do testemunho dela, da forma como ela se colocou diante do Senhor. Então, ela deixou um legado que de geração em geração é falado. É falado da consagração dela, é falado do amor dela. Os reflexos do que Maria fez ficou para a eternidade. Qual é a marca que nós temos deixado para as gerações que virão? Não vamos longe, não. Quais são as marcas que nós temos deixado em relação à consagração genuína, ao amor ao Senhor, que nós temos deixado nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nos nossos amigos, nas pessoas na escola, no trabalho, no vizinho, nos irmãos na igreja? Qual é a marca? Se nós morrêssemos hoje, o que esses irmãos falariam sobre nós no que diz respeito à consagração? Eles diriam: eu via Cristo naquela irmã, eu vi o amor de Cristo, aquilo me constrangeu. Seus filhos diriam: eu amo a Cristo porque eu vi o testemunho da minha mãe. O seu marido diria: quando eu estava fraca, eu via Cristo na vida da minha mulher. Se nós não estamos deixando ao menos uma marca na nossa própria descendência, no nosso esposo, o que é que nós de fato estamos fazendo em relação a esse grande amor que o Senhor, com o qual o Senhor nos amou e nos alcançou? O meu rogo é que ao menos uma de nós, e eu sei que muito mais, mas alguém se sinta movido, comovido e queira amar o Senhor, não porque ele vai te dar um galardão, não porque ele tem uma coroa preparada para você, não por causa do mundo que há de vir, não por causa do reino milenar, não porque você tem obra para fazer, não porque você tem aquele serviço na igreja, mas que você faça isso, porque a única coisa que resta diante de tão grande amor do Senhor para conosco é nós consagrarmos todo o nosso viver a Ele.
porque o amor dele nos constrange. Como disse, né, o nosso amigo, os nossos 2 jovens moráveis, para que nós vamos nos consagrar, para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe a cada uma. Amém. Senhor Jesus, que palavra, viu? Estou aqui toda arrepiada, Senhor Jesus. Eu quero fazer hoje, irmãs, diferente. Eu não vou chamar pela minha ordem que aparece aqui. Eu quero que as irmãs se manifestem, né? As irmãs levantam a mão e eu vou chamando, lembrando sempre do tempo, para que dê para o maior número de irmãs possíveis compartilhar, tá bom? Mas para iniciar, logo de primeira, eu quero chamar a Giovana, de Colatina, Espírito Santo, para iniciar. E aí as irmãs que forem compartilhar depois de Giovana, as irmãs vão levantando as mãos. Eu estou vendo que as irmãs tudo se emocionaram aqui. Que palavra, Senhor Jesus. Amém, Gel? É o que falar, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, o que dizer, Senhor, diante dessa palavra? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem um versículo da Bíblia que toca muito meu coração, que é Oséias 6:3. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Nós estamos passando sempre, né, por conhecimentos e, como a irmã falou, a irmã Ellen, eu fiquei tão feliz quando eu entrei nessa reunião que eu vi a irmã Ellen, porque eu assisti uma mensagem com ela e essa mensagem falou muito comigo. Ela estava falando em espanhol, mas eu entendi tudo. E assim, sabe, o que ela trouxe para nós foi mais do amor de Deus, né? E a gente vê que o Senhor, ele está às portas e ele quer tanto nos salvar, né? E assim, Simone, o que falar, né? Eu creio que o Senhor nos falou tudo. E é isso, é uma vida onde a gente pode realmente, né, deixar o Senhor trabalhar em nós, nos entregar, porque são as melhores mãos, né? Talvez nós podemos viver experiências, né, em nossas vidas que realmente a gente pode chegar, como a irmã falou, mas o fato é Cristo, né? Cristo, nós devemos olhar firmemente para o Senhor e continuar, né, com a nossa busca diária, né, por fazer a vontade dele, porque realmente ele foi o único que fez a vontade do Pai. E hoje, né, nós temos esse Cristo maravilhoso que nos ajuda a vencer essa natureza caída, né, que, como a irmã Ellen disse muito bem, né, que esse amor que constrange nos mova a fazer a vontade de Deus em todos os aspectos, seja no nosso lar, seja através de nós, em nós, né? E assim, eu não tenho mais o que falar, Simone, foi muito profundo. Irmã Ellen, Deus te abençoe e continue te fortalecendo como essa mulher de Deus que você é, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, Gel. Como ninguém levantou as mãos, eu vou chamar a irmã Jussara. A irmã Jussara é de Chapecó. Amém, irmã Ellen. O que direi? Que palavra. Eu estou até aqui, estava comentando com a minha irmã aqui. Meu Deus, que palavra. É muito tocante. O Senhor, Ele realmente nos escolheu. E como a irmã falou, muitas coisas nós fizemos, cantamos, falamos, distribuímos livros, distribuímos isso, mas sem consagração, a irmã falou, ele quer a consagração. A partir da consagração,
tudo começa a surgir. Ela falou que a palavra é o reflexo do que o Senhor é. Realmente, o que nós ganhamos com essa palavra que a irmã falou tanto em Malaquias, que fala muito negativo, mas também ela já, em seguida, ela falou, mas em Hebreus está o positivo. Nós temos que ter a convicção que o Senhor nos ama. Nós podemos muitas vezes falar, ele me ama, tá tudo bem, me ama, tudo bem, eu vou fazer isso aqui. Mas a irmã falou que nós não podemos oferecer sobras para o Senhor. Eu estou falando, mas o meu coração tá. Foi muito tocante essa palavra. Meu Senhor Jesus, que maravilha! Realmente, a irmã fez a gravação, eu vou ouvir novamente, porque a gente vai pegar mais e mais. Foi maravilhoso, eu estou aqui extasiada com essa palavra. Eu agradeço ao Senhor pela irmã, por toda nós que estamos nessa oportunidade, porque nós temos que ter uma convicção de nos consagrar totalmente ao Senhor e sabermos com certeza que o Senhor nos ama. E é por isso que nós estamos aqui, irmãs. Por Ele nos amar tanto. Uma coisa nós devemos fazer, nos consagrar, porque a consagração, o amor é o motivo. Amém. Obrigada, irmã Eli. Deus lhe abençoe. Amém. Jesus é Senhor. Amém, Obrigada. irmã Jussara. Amém. Pela ordem, irmã Virgínia, Dinha e Consuelo. Nessa ordem aí, tá bom? Virgínia, depois Dinha e depois Consuelo, que levantaram as mãos. Amém. Amém, irmãs. Eu estou com uma irmã Jussara também. O coração aqui está acelerado, porque realmente o Senhor falou muito, muito forte ao meu coração essa noite. E o Senhor tem um amor especial por cada um de nós. Ele fala para todas, nós estamos aqui em 40 irmãs, mas com certeza Ele tem um falar especial para o coração de cada uma. E eu estou num momento de uma decisão muito difícil na minha vida. Eu estou sendo constrangida pelo Senhor a tomar uma decisão muito, muito difícil para mim, de abrir mão de uma coisa que eu construí a vida toda para me dedicar a servir ao Senhor. E essa palavra hoje, ela veio como um martelo sobre mim. O Senhor te usou de fato, minha irmã, sabe? Porque eu precisava ouvir essa resposta. E o hino, ele fala assim, o amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos, a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas por aquele e para aquele por quem vale a pena existir. E como você falou, não é por galardão, não é por reconhecimento, não é por nada disso. É para que um dia o louvor e a honra e a glória seja exclusivamente dele. Louvado seja o nome do Senhor. E depois eu quero te contar uma historinha, Eli, de uma coisa que eu vi numa das viagens que eu fiz, mas depois eu te conto, tá bom? É sobre a Morávia. Amém, irmãs. Amém. Dinha, Consuelo e Neuza. Amém, amadas. De fato. Senhor, Ellen, muito obrigada por esta palavra. Irmãos, muito obrigada por esta reunião. Uma pessoa não se consagra porque ela escolheu a Deus. Ela se consagra pelo amor de Deus. Quando somos constrangidos pelo amor de Deus, nos afastamos de tudo que desagrada a Deus e nos tornamos cativos do amor dele. O Senhor, ele faz a nossa separação, nos separar das coisas que desagrada a Deus. E isso não é espiritualização. Ellen,
Esse exemplo da espiritualização foi fantástico, porque quantas vezes nós nos escondemos vermes mesmo da nossa alma, querendo dizer que a outra está espiritualizando demais, mas não é. Nossa consagração, ela vai gerar um resultado, cooperar com o propósito do Pai. O Senhor, ele não age sozinho, ele sempre conta com a cooperação de cada um de nós. Ele quer nos usar, precisamos dessa consagração. E outro resultado da consagração é a edificação da igreja. Quando nos consagramos, vamos desejar, encorajar uns aos outros. E aí nós vamos lá para os cristãos moráveis, né? Onde a prática de evangelizar os perdidos, que eles tinham consciência de que não era apenas de uns. Esta prática é da igreja. Senhor Jesus, nossa consagração, ela alcança a todos ao nosso redor. Todos vão ver Cristo em nós. Senhor Jesus, que desejamos, de fato, nos consagrarmos ao Senhor, não por nós, mas por tão grande amor. Amém. Consuelo e depois Neuza. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Consagração, Senhor Jesus. Falar de consagração é algo muito profundo. Ó Senhor Jesus, nessa noite, irmã, eu me senti assim, bem-aventurada. Essa noite a palavra é essa, eu me senti bem-aventurada. Fazendo parte das bem-aventuranças por ter ouvido essa palavra, né, Senhor Jesus, por estar dentro dessa palavra, por praticar essa palavra e por desejar ter a revelação dessa palavra. Desejar ter esse espírito que moveu a irmã a falar essa palavra, eu desejo ter também esse espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, como eu desejei que todas as minhas irmãs estivessem ouvindo essa palavra, né? Que realmente o Senhor, Ele está mostrando todos os dias que Ele precisa de nós. Ele realmente, né? Quando a irmã falou, o Senhor quer olhar nas suas mãos, né? E ali como uma chamada, né? Ali ele está precisando de alguém para fazer aquilo ali, aquela situação ali que está acontecendo. E ali o Senhor precisa de alguém, né? A minha serva, aquela dali tem aquele conhecimento ali, mora perto, então ela pode fazer aquilo ali. Ela está aqui na minha mão, eu vou mandar ela. E ela fala, eles-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, que palavra realmente veio nos encorajar, irmãs, e veio para realmente, né, nos despertar e mostrar para nós que o Senhor, Ele nos ama, né, e está nos fazendo esse exército forte para que nós possamos fazer a diferença, possamos ajudar, possamos realmente pensar mais naqueles escravos, naqueles que precisam ser libertos, né, Senhor Jesus, do que em nós mesmas. Ó Senhor Jesus, essa palavra veio nos trazer mais resiliência nas coisas que acontecem em nossas vidas, para pensar mais nas coisas do Senhor. Jesus é o Senhor, amadas. Deus abençoe, irmã Ellen. Amém. Irmã Neuza e depois Kátia. Amém, amadas. Irmãs, na verdade, como todas, creio que nós todas recebemos a mesma porção, que essas palavras nós temos que comê-las, mastigá-las, experienciar, viver. Se nós tivermos a prática realmente de ler essa palavra diariamente, nós teremos esse desfrute também diário. O meu sentimento aqui é de se arrebatar ao Senhor, porque a palavra ela precisa arrebatar o nosso coração até o trono, e que o Espírito venha selar, venha gravar essas palavras em nós, para que nós não possamos esquecer de nenhuma delas. Meu sentimento foi muito forte de
continuar orando pela Ellen, por esse irmã, por esse encargo tão maravilhoso que o Senhor tem dado a ela. Como no início ela falou que nós precisamos ser irmãs também que se levantem. Nós somos muitas, mas são poucas ainda aquelas que se levantam em prol do evangelho, da pregação, da edificação do corpo de Cristo. E que o Senhor abençoe muito, muito essa irmã. E eu agradeço, irmã, estou aqui muito emocionada, muito aos pés do Senhor, aqui como Maria mesmo, o Senhor, a nossa vontade é de abraçar o Senhor mesmo, de trazer esse Cristo para dentro do nosso espírito e viver diariamente esse Cristo maravilhoso. Que o Senhor abençoe a todas vocês e que nós possamos nos ajudar, mesmo distante, mas estar em oração, a igreja, umas pelas outras. Um abraço, Ellen. Um abraço, amadas. Jesus é o Senhor. Amém, irmã Neuza. Catinha. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Palavra. Meu Deus, o Senhor fortemente. Catinha, seu áudio está falhando. A irmã Ellen traz essa palavra maravilhosa. Trono de Deus para nós. Oh, Senhor Jesus. Me emociona. Amém. Tá me ouvindo melhor agora? Não, vá para mais perto do roteador. Fala aí agora para ver. E agora, eu tô aqui perto do roteador. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Vá, aproveita, pai. Aproveita aí. Amém, amém. Gratidão ao Senhor, né? A Deus por essa palavra maravilhosa, a irmã Ellen, né? Essa palavra que veio do trono de Deus, Deus falou fortemente para conosco. Deus, irmãs, a gente tem um desejo de se consagrar, a gente se consagra, se dá como libação ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Consagração. Quanto mais a gente se consagrar, o Senhor irá revelar para nós, a gente fica encorajada a se dispor, né, para ser com o propósito de Deus aqui na terra, na edificação da igreja, que possa nos esvaziar cada dia e nos permitir o Senhor no da irmã Ellen. Jesus é o nosso Senhor. Amém, amém, Catinha. Mais alguém? Mais alguma irmã para compartilhar que não conseguiu levantar a mão? Ou levantou e eu não vi? Pati? As irmãs estão todas emocionadas, irmã Ellen. A palavra bateu. Pá! Senhor Jesus. Você falou tudo, viu, Jússi? Estamos mesmo, viu? Sem palavras, sem palavras. Eu fiz um mergulho muito profundo nessa palavra e se eu falar só vou chorar. Então eu prefiro fazer como a irmã falou, ouvir várias vezes para que a gente possa de fato praticar cada palavra. E de fato essa corda que amarra, que nos amarrou foi o amor, né? O amor do Senhor. E é o hino que eu mais amo na igreja. O amor de Cristo nos constrange nosso ser. E não tem condição, não tem nenhuma condição de falar. Jesus é o Senhor, muito obrigado, irmão. Amém. Minha sogra, quer compartilhar, minha sogra? Ou está aí chorando também, minha sogra? Abra aí o microfone. Está fechado ainda o microfone. Não sei se ela está perto do microfone, que a câmera está fechada. Mais alguma irmã para compartilhar? Amém, Simone. Pati. Amém, Pati. Você São me chamou Sebastião. aquela hora. Amém. Amém. Amém, irmã Ellen.
Senhor Jesus, continue te abençoando, irmão, usando você grandemente, mais e mais, para falar conosco. Eu estou igual a irmã, eu estou em estado de choque. Senhor Jesus, me tocou muitos aspectos que a irmã falou, tem muitas coisas que tocou em mim, né? A questão da consagração, eu estava aqui vendo o significado de consagração, né? Consagração é dedicar-se, entregar-se, né? Confiar, né? Nesse Deus a quem a nós nos entregamos, né? A quem nós servimos, né? E muitas vezes, assim, Senhor Jesus, ô irmão, desculpa, é que aqui toda hora é um suado nessa rua. Nossa, chega essa época de minha cidade é forte. Só o Senhor mesmo está nos embarcando. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, irmão. Eu, no início, quando eu entrei, né, na vida da igreja, eu me consagrei assim, ao Senhor totalmente, ao serviço do Senhor, né? Mas depois de muitas situações na minha vida, né? Casamento, filho, a gente vai, né? Se esmorecendo um pouquinho, a gente vai fraquejando um pouco, né? E fica até um pouco relaxado, mas, Senhor Jesus, eu quero mudar, irmão. Eu quero virar a chave. Eu tô numa luta interior em mim, né? Eu tenho vontade de seguir o Senhor, sabe, pegar o evangelho, mas eu tenho dificuldade em falar, eu tenho vergonha, eu tenho certa timidez. Então, pedindo ao Senhor para eu trabalhar isso em mim, né? Mudar esse meu jeito, porque eu não sei nem como falar, mas eu quero me consagrar mais ao Senhor. Eu peço a cada dia, Senhor, eu quero me consagrar mais a Ti, quero me entregar mais a Ti, e eu abro meu coração para o Senhor mesmo. Aí tem dias que eu me rasgo ao Senhor, mas o Senhor está trabalhando isso em mim, eu creio que Ele vai mudar essa minha forma de viver. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pati, amém. Ainda dá para mais duas irmãs. Ainda dá para mais duas. Mais alguém? Amém, minha amada. Amém, meu amor. Irmã Daíse Jesus de é o Salvador. Senhor. Amém. Amém. Rapidinho, que eu tô aqui no aniversáriozinho aqui, aí eu tô toda parando, mas eu tô desfrutando aqui um pouquinho também. Eu queria só encorajar as irmãs assim quanto à questão da motivação, né? A motivação, quando você é motivado por algo, né? Você não para, né? Então, o que faz a gente prosseguir é o amor, realmente, que a gente vem as lutas, vem as tribulações, mas a gente prossegue porque tem uma motivação, e essa motivação é constante, é firme, que é o amor de Deus, né, que nos constrange, né? Então, isso me encorajou a permanecer nessa motivação, né? Que Ele que nos amou primeiro, não foi a nós, como a irmã disse, não foi Ele que por causa de nós, que Ele escolheu, mas a gente... Ele escolheu a gente primeiro, né? Ele disse assim: não foi vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi, né? E designei para que vades e dê frutos. Então, é o Senhor que nos escolheu. E aí, esse amor vem nos constranger realmente. Vale a pena, né? Como tem esse hino que Virginia falou, vale a pena, né? Se consagrar a Ele, porque vale a pena, porque é por Ele que a gente existe, né? Se não for esse amor, então a base, né? A base da nossa motivação é o amor. Isso faz a gente prosseguir, permanecer firme, né? Baseado nesse amor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Mais uma. Minha sogra não quis, né, minha sogra? Mais uma. Oi, Lúcia, amém. Amém. Eu estou emocionada como as irmãs também estão. Mas a gente tem que dizer alguma coisa, né, para fortalecer mais ainda a irmã, porque foi uma palavra muito forte. Todas nós fomos tocadas assim. Mas essa consagração, a gente temos que ser consagrada todos os dias ao Senhor mesmo. Como a irmã acabou de compartilhar aí. A consagração que nos resta mesmo é o amor, né? Temos que estar todo dia ligada a este amor e pedindo força a Ele para servir a Ele mesmo. Mas eu ainda estou emocionada também. Sou uma com a palavra da irmã Ellen Glama. Fiquei muito tocada, viu? Muito, 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 muito. Vi as irmãs chorar, vi a irmã sendo tocada, eu também fui tocada igualmente. É o que diz, né? O que uma irmã sente, todas sentem. Aí a gente vê cada dia mais esse amor, como esse amor nos constrange.
Ó Senhor Jesus, mas a gente pede que esse amor, que é tão grande esse amor de Deus, como falou a irmã Eve, por nós, e que a gente tem que retribuir sim. E que Ele continue nos amando dessa maneira, porque todos que amam a Deus é tocada quando a palavra é forte sim. Amém, minha irmã. Em outras reuniões a gente vai desabafando mais por este amor. Amém, irmã Eve? Amém, minha sogra. Isso mesmo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Na verdade, assim, essa reunião hoje não foi nada do que eu esperava. Não esperava, meu Deus. Quando Ellen me mandou o tema, eu imaginei 1000 coisas, mas eu nunca na vida ia imaginar que o Senhor ia fazer isso. Nossa, essa palavra de hoje, assim, ela veio, né? Como foi que a Ellen falou? A pressão por todos os lados. O constrangido, né? É você ser pressionado ali por todos os lados. O amor do Senhor, ele tem nos cercado de uma maneira, e nós precisamos, de fato, ser constrangidos. Às vezes estamos tão duros, e o amor vem para um lado, vem para o outro, e nós estamos ali endurecidos, com o coração perverso, cheio de incredulidade. Mas essa palavra de hoje, ela veio me expor, como quando Ellen falou ali dos 2 gumes que vêm para despir e para vestir. Hoje eu me senti exposta, porque nós sempre achamos que estamos fazendo muito, nós sempre achamos que já estamos nos consagrando o suficiente, nós sempre achamos que tá bom, que o que estamos fazendo tá bom. E aí, quando veio essa palavra, irmãos, não estamos fazendo praticamente nada. Nada. É muito pouco. Quando vemos as histórias, né, daqueles que vieram antes de nós, tudo que eles abriram mão, até da própria vida, só por amor, sem esperar nenhuma recompensa. Eu toquei muito nisso. É você se consagrar ao Senhor. Não é porque você vai receber nada. É pelo amor. Amar o Senhor o suficiente de não precisar pedir nada por recompensa nenhuma. Ó Senhor Jesus. A gente fica assim, como minha sogra falou, nas próximas reuniões nós vamos conseguir, porque assim, o Senhor tocou bem, não foi só no nosso espírito, foi também na nossa alma. O Senhor tocou na nossa emoção. O Senhor nos fez meditar. Essa reunião, ela nos levou a pensar, a dizer, Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? Eu preciso me consagrar. Eu preciso abrir mão. Eu me sacrifico por tantas outras coisas. O que é que eu estou fazendo da minha vida? De fato, irmãs, eu me senti exposta. Eu vou dar uma de... Assim, é como se eu tivesse sido colocada na balança e achada em falta, e muita falta. Então, se o Senhor nos deu essa palavra, é porque nós podemos. Ela iniciou... Deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu não sei falar sem ler. Ela falou assim, ó, ela iniciou falando que ela não era digna. Aí, quando ela foi falando, eu fui repetindo. Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna do Senhor. Eu não sou digna do seu amor. Mas o fato de eu constatar que eu não sou digna não vai me fazer parar. Não vai me deixar triste, mas vai me encorajar. Porque o Senhor pagou um preço por isso. E eu preciso valorizar o preço que o Senhor pagou. Então, isso me tocou muito, me tocou demais. Ó Senhor Jesus, eu anotei 1 milhão de coisas aqui. Mas, quando ela contou a história dos Moráveis, eu não conhecia. Tu acredita? Eu não conhecia essa história. Eu vou ler, eu vou procurar, porque eu conhecia, assim, a história dos heróis da fé, né? Sempre, de vez em quando, eu sempre busco para estar ali me encorajando, mas essa palavra, assim, você se tornar escravo só para pregar o evangelho, para que alguém não passe a vida sem conhecer o Senhor, isso é muito amor, isso é amor puro, isso é um amor que não tem como explicar, é um amor que vem de Deus, porque o nosso amor não é desse jeito, mas o amor de Deus que abre mão de tudo pelo homem, pelo aquele que ele ama, é esse amor que eu preciso ter pelo Senhor e pelas suas coisas.
Que palavra, Senhor Jesus. Essa palavra de hoje nos deixou sem palavras. E que o Senhor possa nos lavar. Vou fazer igual a irmã Virgínia e vou assistir umas 1000 vezes, que eu preciso comer, eu preciso ser mais tocada, porque ainda temos um coração duro e eu preciso que meu coração seja amolecido com essa palavra. Ó Senhor Jesus. Então eu vou pedir aqui para... Jussi, Oi, alguém falou meu nome. eu posso só pedir uma coisa a você, você me permite? Pode, meu amor. Vamos todas aí, quem puder abrir o 198, o hino. E eu só vou ler esse hino para a gente desfrutar dele. Amém. Em oração. Amém. 198, né? 198. Amém? Amém. Teu grande amor constrange-me, ó Deus. Qual forte onda vem em mim fluir, buscando em minha alma um canal que as barreiras todas destruir. Não cederei ao constrangido ser, e não direi, flui, ó amor, em mim. Meu Deus, me conquistou teu meu meigo ser, minha vida mesma não será enfim. Quebra minha natureza, ó amor, inunda meu querer e emoção. Meu pensamento e mente vem limpar, e só sua vida restará então. Por Deus tomado e regida assim, um rio de ternura, graça, amor, livre, espontâneo, fluirá de mim, amando eternamente a quem me amou. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou pedir, eu não sei se... Ritinha, você ainda está aqui, Ritinha? Estou me acabando de chorar. Você consegue fazer uma Deus. oração por Com essa certeza. reunião? Oração, Amém. eu sou sim, amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o seu amor nos constrange, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que palavras maravilhosas veio do teu trono. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que ainda está fazendo por nós e há de fazer em nós. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, nessa noite, nesse lavar regenerador do teu Espírito, ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, nos despir totalmente para ti, Senhor. Ó, queremos, Senhor, nos entregar, rasgar nossas vestes, Senhor, diante do teu altar e te dizer, Senhor, nós te amamos, Senhor. Por isso, Senhor, ó Senhor Jesus, continua, Senhor, nos edificando nesse amor. Ó Senhor, continua, Senhor, ó, insistindo em nos fazer reinar. Ó Senhor Jesus, por isso quero te agradecer também pela vida da nossa amada irmã Ellen, ó Senhor, por todo o seu ser. Continua, Senhor, ó Senhor, se aprofundando, ó, no interior da Ellen, que ela possa, Senhor, verdadeiramente, ó, encontrar todas as palavras que ela precisa para te conhecer cada dia mais. E que esse amor e essa revelação venha se aparecer para cada irmã que está aqui hoje, nessa noite, e para as que ainda hão de ouvir essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu rico e infinito ser. Ó Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ellen, minha amada, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter permitido que o Senhor te usasse para nos abençoar. O Senhor, assim, nos surpreendeu mais uma vez. E o nosso coração é de gratidão, porque nós fechamos esse quarto período com o Senhor dizendo assim, vamos prosseguir, vamos para frente. E Ele nos deu ali uma palavra forte, de encorajamento, e agora nós vamos com tudo, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu queria também, Ellen, que você nos abençoasse também com uma oração. Você pode orar por nós? Amém. Amém. Oi, irmãs. Senhor, abençoe cada uma naquilo que o Senhor tem guardado no coração para cada uma de vocês, para suas casas. Ó Senhor, Pai querido, nós devolvemos a Tua palavra para Ti mesmo. O Senhor é o semeador, o Senhor também é a boa terra, o Senhor é a semente, o Senhor é tudo que nós, Senhor, enquanto orgânico, um material orgânico, precisamos para nos desenvolver. O Senhor é tudo e é em todos. Pai, toma a Tua própria palavra e trabalha, Senhor, no coração de cada uma de nós, para que essa palavra multiplique a 100 por 1. O Senhor que sabe aquilo que o Senhor tem no seu coração, sobre a vida de cada uma de nós, como Tuas filhas, amando, Senhor, e desejando ardentemente que esse amor se instale em nós e opere uma obra, Senhor Jesus, maravilhosa, entregamos todo o nosso ser nas Tuas mãos e rogamos que o Senhor faça como queira, faça como Tu queres. O Senhor tem nos dado a graça diária para que nós possamos corresponder à Tua soberania. Por isso, ordena o que Tu queres, porque nós sabemos que o Senhor há de cumprir com a Tua palavra, dia após dia, para que nós possamos cumprir com o desejo do Teu coração. Senhor, bendito e santo, ensina-nos que o Senhor requer de nós, para que nós tenhamos uma consagração genuína. Ó Senhor, e abre os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que está invisível para nós, abre os nossos ouvidos para que possamos escutar a Tua voz, abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual, para que nenhuma das Tuas palavras, Senhor, seja lançada numa terra infértil, mas seja lançada num terreno que vai florescer. Ensina-nos a florescer onde nós fomos plantadas também, para que em todas as coisas o Senhor tenha todo louvor, toda honra, toda glória, nós possamos juntamente contigo, Senhor, cooperar contigo para que Satanás e toda sua hoste maligna seja envergonhada e o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor no nosso viver, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa localidade, na igreja, para que tudo, Senhor, seja Teu. O Senhor é tudo e em todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amadas. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Eu vou irmã. encerrar aqui a gravação.